Vamos lá, vamos chamar então o Gustavo Uribe, que está desde cedinho acompanhando toda essa movimentação em prol da democracia. Uribe, antes de fazer uma pergunta específica, queria te dizer que o Sidney talvez lembre ainda da Carta de 1977. Eu estava nascendo, tá, Sidney, nesse ano. Então não vou saber dizer com propriedade, mas eu também estudei história, tá, Gustavo Uribe? Fiz história além de jornalismo e por acaso fiz na Federal e também no Largo de São Francisco, só que no Rio de Janeiro. Como historiadora, deveria achar que o tempo passado é o mais importante para a gente falar, mas posso já dizer que hoje a gente viveu também um dia histórico. Eu acho que todos nós sabemos que vamos ler sobre o dia de hoje, como lemos sobre de 1977, vamos ler sobre o dia de hoje nos livros de história. Dito isso, a gente vai falar muito sobre esse dia, mas eu queria uma apuração específica tua, porque a Carta da USP também teve adesão de mais de 8 mil policiais e quase 2 mil militares, segundo os organizadores. E aí isso mostra a diversidade de pessoas, de grupos, de partes da sociedade que estão preocupados com esse Estado democrático de direito. É uma carta política, mas não partidária. Boa tarde a todos, boa tarde Lu, boa tarde Sidney e todos que nos assistem aqui no Visão CNN. É um momento histórico e a gente não esperava que em pleno 2022 estivéssemos defendendo a democracia, que é um valor imanente ao Brasil e um valor também solidificado na nossa história. Mas o momento pede que se defenda o regime democrático porque há ameaças de ruptura institucional. A gente viu que essa carta, por exemplo, tem a adesão de nomes de todos os espectros políticos, do setor produtivo, dos trabalhadores, também de desempregados, militares, civis, ou seja, foi um movimento amplo que acabou tendo a adesão de mais de 900 mil pessoas. O objetivo era chegar a 1 milhão e está próximo disso. Nós temos, por exemplo, a assinatura de Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de esquerda. Temos também Michel Temer, que já foi chamado de golpista pelos petistas, e José Maria Imael, que é um conservador. Não tivemos a adesão do presidente Jair Bolsonaro porque ele preferiu minimizar a carta e politizar o caso. Mas não é um recado para A ou B, é uma defesa daquele regime que é hoje o mais aceitado pela população brasileira e o melhor regime adotado até hoje político. Não há regime melhor do que a democracia brasileira. Então aqui a gente pode ver que houve uma adesão muito grande, é um recado público para aqueles que tentam, de uma certa forma, deslegitimar a democracia, o sistema eleitoral ou possivelmente também acabam defendendo rupturas institucionais, é uma espécie de freio social. Para mostrar isso, defendem alguns articuladores da Carta, que 1964 não é 2022. Se em 1964 havia o apoio de alguns setores da sociedade ao golpe militar, hoje o cenário é diferente. E há recados não apenas do setor produtivo e de veículos de imprensa. Há também o recado de países estrangeiros. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Joe Biden, quando veio ao Brasil, disse que os Estados Unidos não aceitarão aventuras golpistas. A União Europeia também mandou recados, a possibilidade de embargos econômicos caso haja uma ruptura institucional. Então a gente lembra daquela carta de 1977, o Sidney deve lembrar bem, era o nome do professor Godofredo Telles, que escreveu a carta e que a leu em um período de ditadura militar. E a gente espera que esse período não retorne ao Brasil. Sidney, estamos depositando em você toda a nossa confiança de memória de 1977. Você viu isso, né? Você não deveria, nem Uribe, confiar nisso, na memória. Mas realmente eu nasci em 58, né? Já estava ali com as plenas condições de compreender o momento. Agora, você sabe, Uribe, sim, quando a democracia existe sobre ela algum risco, uma manifestação como essa ganha dimensão. Mas estar sempre vigilante, atento, reforçando para as novas gerações a importância de um regime democrático, com alternância de poder, voto direto, as liberdades garantidas, liberdade de direito, direitos humanos, tudo isso é fundamental. Talvez seja o maior aprendizado para as novas gerações, né, Uribe? É entender um pouco mais e participar da vida política do seu país, né? E essa importância da história, que a Lu estudou também, é a história que nos mostra que no passado tivemos erros e que não devemos repetir esses erros. Esse é o grande valor da história. E agora essa juventude da Universidade de São Paulo, que adere a este documento, que participou hoje do ato, é de que realmente o regime democrático está consolidado no Brasil. E não há possibilidade de haver retrocessos, e a sociedade deve reagir caso haja retrocessos.